é que ontem, 21 de abril, completaram-se 40 anos da morte de Tancredo Neves. Para quem não sabe, não viu, para quem não lê, não aprendeu, para quem vive nas nuvens e não entende que a política é a raiz de todo o fruto que chega para a sociedade, porque é dela que depende a saúde, a educação, a segurança pública, a administração, não é? Os salários mínimos ou não, é dela que depende toda uma gama de programas que atende às classes mais carentes, e é da política que depende toda a sociedade, independentemente de classe social e econômica e religiosa e educacional. Todos dependem da política. Professor, o senhor é maluco? Eu sou um empresário, eu sou rico, eu sou milionário. Quem varre sua rua é o gari, que é da política pública. Quem atende a você na UPA, no hospital, seja onde for, é parte da política pública. Quem ministra aula para seus filhos nas redes públicas é da política pública. Quem presta segurança a você e à sua família é da política pública. Enfim, nós dependemos da política. E há 40 anos morria o presidente eleito no colégio eleitoral, dentro da Câmara Federal, os votos de senadores e deputados federais, Tancredo Neves, cujo vice era José Sarney, em cuja eleição participaram Paulo Maluf, participaram Aureliano Chaves, participaram outros nomes, o Divaldo Suruagi de Alagoas como vice-presidente da chapa de Mário Andreasa, que também participava da eleição, chamada de colégio eleitoral. E naquele dia vencia as eleições Tancredo Neves, que era uma esperança de tirar o Brasil do momento em que vivia, chamado de ditadura militar, e que eu defino como governo forte. Não mataram milhões, não tivemos milhões de mortos no Brasil. Há algumas pessoas, até intelectuais de alto nível aos olhos da sociedade, que dizem e pregam que não sabem o que é a ditadura militar. E a esses que não sabem, eu perdoo. E aos que viveram, eu condeno por terem memória curta. E aí eu volto-me, se tivesse a oportunidade de perguntar ao Cortella, ao Karnal, né? Esses dois ícones hoje das redes sociais que fazem palestras, se eles sabiam e se eles viveram no tempo do Sandu, Serviço de Atendimento Médico Domiciliar de Urgência, cuja ambulância, o médico, o enfermeiro e o motorista ia à casa do paciente assim que fosse acionado o telefone, no caso de Penedo, do Sandu. Se eles participaram das escolas públicas que faziam passar nos vestibulares sem cursinhos, sem notas de Enem espalhadas pelo Brasil inteiro, buscando em qual faculdade aquela média permite ser matriculado. Se eles viveram os tempos áureos da educação com respeito, sem ser escola cívico-militar, mas com o respeito de quem sabia que a família, o pai e a mãe, dizia: eu aqui sou seu pai. No colégio é o professor. E a mãe dizia: eu aqui sou sua mãe. E na escola, a sua mãe é a professora. Respeite e obedeça. Nos tempos em que o desfile do dia 7 de setembro, garbosamente as escolas se postavam com suas bandas marciais e depois até fanfarras, mas que o aluno desfilava com a farda da escola, lavada, passada a ferro, a mesma que ele usava durante os dias de aula. E não se dançava, não se balançava a bunda freneticamente, mesmo que isso signifique hoje um momento da sinestesia, que diz que o movimento sinestésico cria beleza e cria arte, é verdade, mas que não está de acordo com um desfile cívico-militar.
que é o dia 7 de setembro. Eu não quero desmerecer quem dança, quem faz a sua apresentação, pelo contrário. No ano passado eu até fiz uma matéria elogiando um jovem que desfilava pela escola, se eu não estiver enganado, da cidade de Pacatuba, em Sergipe, que fazia movimentos perfeitos, coordenados com o som das músicas que eram executadas pela banda. É muito bonito, mas é disforme para um desfile cívico-militar. É o modismo, é o momento, respeito. Mas não posso dizer que na época dos governos militares eram piores. Eu não posso dizer que se a educação era melhor, era pior do que a de hoje. Eu não posso dizer que se a saúde atendia à porta do paciente, era pior do que a de hoje. Eu não posso dizer que a segurança pública, que em Penedo, com número reduzido de policiais, se dormia até de janelas abertas. Por quê? Porque se sabia quem era ladrão. E a polícia, por menor contingente que tivesse, e aí respeite-se cada fase, cada tempo, mas pelo tipo de roubo, o delegado dizia, vá no bairro fulano de tal e traga cicrano. Batia em cima. Eu me refiro a um tempo em que em Penedo se contava nos dedos os maconheiros que desafiavam a polícia, mas que todo mundo sabia quem era e quando usava e onde usava. Não me venham dizer que o período militar foi o desastre. Como também não aceito dizer que hoje nós temos uma tentativa de golpe que não foi nada, que foi uma brincadeira, que não fez nada, que não matou. Ouvia eu hoje um discurso muito bem pautado do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, que eu acho que será um futuro presidente da República do Brasil, que dizia, em 1964, o primeiro dia não houve morte, não. Só que em 64, o golpe foi cívico-militar. Era o povo na rua com os militares apoiando. O 8 de janeiro era uma verdadeira panaceia, uma verdadeira maneira incorreta, incoerente e inconsequente de se cobrar qualquer coisa que fosse contra uma eleição legítima, tanto quanto foi a anterior que elegeu Bolsonaro. As mesmas urnas eletrônicas, os mesmos votos não assinados e não impressos, porque a ele interessava que foi ele o vencedor. E aí eu volto-me para os 40 anos de Tancredo Neves, que foi um nome escolhido pelo Congresso Nacional, respaldado pela opinião das ruas, pela emenda Dante de Oliveira, diretas já. Um homem que plantou a esperança em seus discursos, ladeado por Ulisses Guimarães, por José Sarney, por Franco Montoro, por tantos nomes que fizeram parte desse país como nomes de honestos na política. E aí eu volto-me para fazer esse comentário dizendo que há 40 anos, ontem, se despedia do Brasil o maior e mais bem escolhido presidente que não assumiu. A fatídica notícia da morte de Tancredo Neves tirava do brasileiro as lágrimas que desciam aos rostos, ou rostos como queiram, é a forma, a norma culta ou não, pelas ruas espalhados pelo Brasil inteiro ao assistir o percurso do caixão com o corpo de Tancredo Neves. Que à época dizia-se que foi uma diverticulite, que hoje foi dita a verdade pelos médicos que o operaram, dizendo que se tratava de um tumor no estômago e que eles não tiveram a coragem de dizer para a população, porque se dissesse é um tumor, todo mundo ia dizer é maligno, é câncer, vai morrer, e podia-se ter uma convulsão social naquele momento no Brasil, que saía do período do governo militar, do governo forte, para a redemocratização. São essas palavras que eu tenho para dizer, porque vivi tanto o período de 64 a 85, quanto vi e vivi de 85 para cá, onde os maiores escândalos estão contabilizados neste último período.